Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Estoicência. No centro de Chipre, há cerca de 2.300 anos, residia um próspero negociante chamado Zenão. Durante uma jornada marítima da Fenícia ao Pirineu, sua embarcação naufragou, levando consigo toda a mercadoria. Devido a esse incidente imprevisto, fora do controle de Zenão e de qualquer pessoa, o abastado homem de repente se viu sem recursos. Suponha que fosse você, Zenão. Como você lidaria com o fato de que todo o esforço de uma vida foi aniquilado pela força da natureza? Qual seria a resposta adequada? Você se sentiria irritado? Triste? Teria a sensação de ter sido ludibriado pela vida? Para a maioria, essas reações seriam normais, mas não para Zenão, o fundador do estoicismo. Uma pequena transformação pode durar uma eternidade, e uma leve alteração em sua mentalidade pode desencadear mudanças substanciais e duradouras no futuro. O cerne do estoicismo reside na aceitação e indiferença em relação às circunstâncias. Após estudar as obras de Sócrates e outros renomados filósofos, Zenão desenvolveu e ensinou os princípios do estoicismo. De acordo com Zenão, embora tenhamos pouco controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar essa influência com sabedoria. Em vez de lamentar perdas passadas, Zenão optou por manter sua compostura diante da situação, permanecendo sereno e imperturbável, apesar das adversidades. Atualmente, os estoicos são frequentemente percebidos como indivíduos inquebráveis, que raramente se deixam levar por extremos emocionais, como explosões de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a essência original do estoicismo transcende essa noção. Mais do que descrever pessoas desprovidas de emoções, o estoicismo era uma maneira de compreender e interpretar o mundo. Era um estilo de vida que resistiu ao teste do tempo. Os ensinamentos estoicos podem ser aplicados às situações contemporâneas da mesma forma que foram há milênios, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas provenientes de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que oferecem uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é fundamental, e todas as pessoas do mundo possuem experiências diferentes, resultando em perspectivas diversas sobre as coisas. Dado que os estoicos costumavam se reunir, discutir e ensinar filosofia em espaços públicos, sua filosofia era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar imensamente a todos e, portanto, não fazia sentido manter esse conhecimento confinado atrás dos muros de uma escola ou dos pátios de um palácio. Consequentemente, tanto escravos quanto imperadores puderam aprender e adotar o estoicismo, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epiteto, cujo nome significa adquirido, pois ele já foi escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e uma das figuras mais influentes da história. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, rejeitando todas as formas de discriminação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até mesmo introduziram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando ouvimos essas palavras hoje, lembramos-nos de cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade, refletindo a unidade e a solidariedade providas pelos estoicos. Na época que o estoicismo foi estabelecido, as mulheres não tinham permissão para se dedicar à filosofia, mas os estoicos discordavam veementemente desse status quo. O Sônios Rufus, professor de Epiteto, uma vez proclamou: não são apenas os homens que possuem uma ânsia e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. Elas se contentam tanto quanto os homens com os atos nobres e justos e rejeitam o oposto de tais ações. Portanto, por que seria apropriado que apenas os homens buscassem, explorassem como deveriam viver bem, isto é, como eles deveriam praticar a filosofia, e não as mulheres?
Mesmo em uma época que não era popular, as mulheres foram autorizadas a aprender sobre estoicismo livremente e adotá-lo como parte de suas vidas. Então, por que tantas pessoas optam pelo estoicismo como estilo de vida? Em um mundo repleto de eventos imprevisíveis, nossas emoções tendem a obscurecer o nosso julgamento. De fato, não nos entristecemos porque coisas ruins acontecem conosco, mas sim porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva, por exemplo, pode ser benéfica, ajudando a regar plantações, fornecer água para o gado e manter o clima fresco e úmido. No entanto, quando somos surpreendidos por uma tempestade sem um guarda-chuva, a experiência não é agradável. Então, por que não choramos quando começa a chover? Isso acontece porque, embora a situação seja desagradável, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, algo sobre o qual não temos controle. Embora seja desafiador, a chuva eventualmente cessa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos estar preparados para o que de ruim possa acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um método que visa aumentar os sentimentos de gratidão. Praticá-lo implica dormir no chão da cozinha, tomar banho frio quando normalmente se toma banho quente e comer apenas batatas por alguns dias, entre outras práticas. Esse exercício nos ajuda a compreender que, independentemente das dificuldades, podemos sobreviver e até mesmo prosperar se nossa mentalidade estiver bem ajustada. Ao suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para futuras adversidades. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por anúncios que nos fazem acreditar que, se não possuirmos a próxima grande coisa, uma aparência específica ou uma determinada quantia de dinheiro, nunca seremos felizes, a mensagem do estoicismo é mais importante do que nunca. Nascemos no mundo sem muito conhecimento. Crescemos aprendendo em casa, na escola e observando o mundo ao nosso redor. A questão é se devemos internalizar todo esse conhecimento. Se o fizermos, corremos o risco de estabelecer expectativas irreais para as nossas vidas, o que, em última análise, pode nos deixar desapontados e insatisfeitos. Essa não é a maneira de viver. Em vez disso, devemos focar em melhorar a nós mesmos por nós mesmos. Devemos realizar ações por nós mesmos e somente por essa razão. Vincular nossas esperanças ou apegos externos a essas ações geralmente leva à decepção. Muitas vezes, tentamos preencher o vazio com coisas externas. Gastamos todo o nosso dinheiro em carros luxuosos, casas ou até mesmo na busca incessante por relacionamentos. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo valor externo que elas possuem e não pelo seu valor interno. No entanto, o estoicismo ensina que, ao encararmos a vida dessa maneira, depositamos nossas felicidades em mãos externas, em forças que podem falhar a qualquer momento. Carros quase sempre quebram, desastres naturais podem devastar cidades inteiras e as relações pessoais podem se deteriorar. Até mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo, seja em termos de espaço físico ou mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos basear nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e não em nossas posses materiais. Devemos esforçar-nos para manter a calma, independentemente do que a vida nos apresente, pois no final das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a elas. Essa é a essência da dicotomia do controle, o princípio mais crucial da filosofia estoica. Como disse Epiteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle e quais estão relacionadas às escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos enfatizam que devemos aprender a distinguir o que podemos controlar daquilo que não podemos controlar. Devemos basear nosso valor não em coisas que não controlamos, mas naquelas sobre as quais temos controle.
Ter metas e objetivos é uma característica louvável, mas desmoronar quando as coisas não acontecem conforme o planejado é, do ponto de vista estoico, inútil. Os estoicos ensinam que devemos avaliar o sucesso de nosso trabalho com base no esforço que investimos e não no resultado de nossas expectativas externas. Confie no processo. Viver com menos significa libertar-se das amarras sociais que, em última análise, impomos a nós mesmos. Pense em uma pessoa que trabalhou arduamente nos últimos 6 meses. Ela sente que merece uma promoção e apresenta seu relatório de desempenho ao chefe. No entanto, o chefe agradece, mas nega a promoção. Em vez de considerar que o chefe pode ter acordado de mau humor, que outra pessoa pode ter sido mais qualificada, ou que a empresa possa estar enfrentando dificuldades financeiras, ela volta para casa sentindo-se mal com seu desempenho. Se ela valorizasse a qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse trabalhando para alcançar a promoção desejada, poderia ter sido muito mais feliz. Com a perspectiva correta, seu objetivo não teria sido abandonado, apenas adiado. É essa mudança de mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não avalia o sucesso com base no lucro de suas empreitadas, mas encontra conforto na capacidade de viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais no estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria envolve a capacidade de discernir entre o interno e o externo e escolher nossa reação diante das adversidades. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem significa persistir e resistir. A temperança ou moderação implica fazer mais com menos, dizendo mais com menos palavras. Enquanto indivíduos como Jeff Bezos e Elon Musk competem no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que a riqueza deveria se limitar ao essencial e ao suficiente. A justiça é a virtude mais importante de todas. Ela ensina que ninguém deve causar mal ao outro, pois nascemos para nos ajudar mutuamente, para fazer o bem um dos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais proeminentes do mundo. Durante sua luta contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitos esperavam que ele buscasse vingança contra aqueles envolvidos no apartheid em sua prisão. No entanto, Mandela recusou-se a fazê-lo. Durante seu tempo na prisão, ele estudou as obras de Marco Aurélio e incorporou muitos dos valores fundamentais do estoicismo que praticou ao longo de sua vida. Em vez de buscar retaliação, Mandela incentivou seu povo a buscar a reconciliação e a reconstrução. Ele enfatizou que o passado estava além de seu controle e que a única opção era seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de práticas como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A terapia racional emotiva comportamental auxilia os pacientes na identificação de padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite desafiar a lógica por trás desses pensamentos negativos e substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis, quando percebemos que muitos deles são infundados. Por outro lado, a logoterapia baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, é mais fácil falar do que fazer. É um processo assim como qualquer outra coisa. Devemos reformular nossa maneira de pensar, fora com o antigo e dentro com o novo. Para alcançar a felicidade e resolver nossos problemas, devemos cultivar a autoestima.
Ao redirecionar nossa definição de valor para aquilo que podemos controlar, podemos parar de nos apegar a coisas que estão além do nosso controle e, em última análise, levar uma vida mais plena e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades do passado e do presente em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e nos afogarmos, podemos encontrar consolo no fato de termos vivido uma vida significativa, embora talvez não tão grandiosa como esperávamos. Afinal, lembre-se de que tudo chega ao fim.